Você está no canal onde toda a família tem um segredo e aqui eles vêm à tona. Hoje você vai conhecer uma história que começa com terra, silêncio e uma ferida que demorou décadas para cicatrizar. Era uma manhã comum, nem fria, nem quente, nem clara, nem cinzenta, mas havia algo no ar, um silêncio denso, como se o tempo estivesse prendendo a respiração. Clara caminhava até o fundo do quintal da casa onde crescera, agora envelhecida, com a pá na mão e um broto de árvore no colo. Seus passos eram lentos. O chão rangia sob seus pés, como se reconhecesse aquela presença depois de tanto tempo. Clara tinha 63 anos. Os cabelos, outrora castanhos e rebeldes, agora estavam presos em um coque improvisado e prateados como o luar. Seus olhos, no entanto, mantinham o mesmo brilho de menina, mas um brilho escondido por tantas camadas de dor que poucos conseguiam ver. Ela não sabia explicar por que estava fazendo aquilo. Só sentia que precisava plantar aquela árvore, no mesmo lugar onde anos atrás enterrara algo, ou alguém que nunca mais falou a respeito. Ao ajoelhar-se, Clara sentiu o joelho estalar, o peso da idade cobrando sua história. Ela afundou a pá na terra, uma vez, depois outra e mais uma, até que algo a fez parar. Um cheiro, não da terra, mas da memória. Um perfume adormecido que invadia seus sentidos, lavanda e sabão em pedra. A mesma mistura que impregnava os vestidos que sua mãe passava anos atrás, enquanto cantava baixinho músicas que hoje Clara não se permitia mais ouvir. Aquela árvore que ela segurava, na verdade, era um símbolo. O presente que a filha lhe dera no último dia das mães. Uma muda de ipê amarelo com um cartão preso ao caule. Para você que sempre plantou amor, mesmo quando ninguém via. Te amo, mãe. Clara agradeceu com um sorriso. Mas o bilhete pesou mais do que qualquer pedra, porque, no fundo, ela sabia que nunca plantara amor de verdade. Não por escolha, mas porque nunca aprendera como. Recebera dor, rejeição, silêncio. Crescera sob os gritos de um pai ausente, mesmo estando presente, e o desprezo silencioso de uma mãe que vivia em função dos outros. Clara não sabia como regar afeto, então aprendeu a sobreviver com raízes, asas. Enquanto cavava, flashes vinham à sua mente. O dia em que quis mostrar um desenho e ouviu: "Não tenho tempo para isso agora." A noite em que chorou por medo de um trovão e foi mandada de volta para o quarto. O momento em que quis perguntar o porquê de tudo, mas não teve coragem, porque sabia que a resposta seria mais dura do que o silêncio. A pá bateu em algo. Um som oco. Clara congelou, abaixou-se, limpou a terra com as mãos trêmulas e encontrou uma caixa de madeira, envolta por um pano velho e úmido. Ela reconheceu na hora. Era dela. Ou melhor, fora. A caixa onde guardava seus segredos de infância, que sumira uma semana antes de sair de casa, aos 18, após uma briga que ecoa até hoje em sua memória. Ela hesitou, os olhos marejados, o coração descompassado. Levantou-se com dificuldade, segurando a caixa contra o peito. Sentou-se sob a sombra do muro e abriu. Lá estavam. Um broche de flor que sua mãe usava no cabelo. Uma cartinha escrita à mão com caligrafia infantil. "Mamãe, me ama hoje." E uma foto. Clara, aos 10 anos, sorrindo sozinha no jardim, com o ipê original ao fundo, o que seu pai arrancou no dia em que decidiu que flores eram besteira de menina. A caixa pesava pouco, mas em Clara pesava uma vida. Aquela descoberta não era só um retorno ao passado, era a constatação de que, mesmo enterrado, aquilo tudo ainda vivia nela. Ela olhou para o buraco que cavou. Ali plantaria a nova árvore, mas antes deixou a caixa dentro, como se devolvesse à terra tudo aquilo que a impedia de florescer. Quando ergueu-se, sentiu algo diferente no ar. O som de um carro, a buzina leve e a voz da filha,
chamando do portão. Mãe, trouxe as crianças. Eles querem ver você plantar o ipê. Clara não respondeu. Apenas enxugou os olhos, respirou fundo e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Mas o que ninguém sabia é que aquela árvore, ao crescer, revelaria segredos que nunca deveriam ter sido enterrados. Naquela noite, Clara não conseguia dormir. Não era a árvore nem a caixa. Era a sensação de que alguém sabia que ela desenterrou o passado e estava prestes a bater à sua porta. Aquela noite foi diferente. Não havia gritos, nem brigas, nem visitas inesperadas. Mas Clara não conseguia dormir. O corpo repousava na cama, mas a mente cavava mais fundo que a pá que enterrara a caixa naquele quintal. De olhos abertos no escuro, ouvia o silêncio como se ele falasse. E de certa forma falava, porque no fundo, Clara sentia que alguém sabia. Sabia que ela tinha desenterrado algo que deveria permanecer esquecido. O vento batia suave na janela. E de repente um cheiro, o mesmo de antes, lavanda, mas agora mais forte, como se alguém tivesse entrado no quarto. Clara se levantou, acendeu o abajur, olhou ao redor. Nada. Mas o coração disparava. Sentia uma presença, não física, mas emocional. Como se a memória ganhasse corpo. Ao olhar para a foto na estante, a única da mãe ainda em exposição, Clara se pegou encarando aqueles olhos duros, frios, que ela conhecia desde a infância, e murmurou sem pensar. Por que a senhora me odiava tanto? O som de sua própria voz a assustou. Nunca ousara perguntar aquilo nem para si mesma, mas a pergunta escapou como um grito da alma, um pedido de resposta que nunca veio. Na manhã seguinte, Clara preparou o café para a filha e os netos. Sentaram todos no quintal, agora com a pequena muda de ipê plantada e cercada por pedras brancas. A neta, Manuela, de apenas 7 anos, correu em volta da árvore e disse: Vovó, essa árvore vai crescer bem grande? Vai sim, meu amor. Vai ser linda, respondeu Clara, com um sorriso que escondia mais do que mostrava. A filha, Carolina, observava a mãe com um olhar diferente. Havia ternura, sim, mas também havia perguntas não ditas. Carolina sempre foi doce, paciente, mas sabia que havia coisas sobre sua infância que jamais foram contadas, e naquela manhã, vendo Clara mais emotiva que o normal, decidiu arriscar. Mãe, o que tinha naquela caixa que você desenterrou ontem? Clara congelou. Como ela sabia? Será que tinha visto? Será que ouviu algo? Que caixa? Tentou disfarçar. Eu vi você no quintal. Estava chorando. Você segurava uma caixinha de madeira e depois ficou diferente. Eu não quero invadir nada, mãe. Mas, às vezes, parece que a senhora carrega tanta coisa sozinha. Clara ficou em silêncio. Carolina respeitou. Não insistiu. Mas ao se despedirem naquela tarde, deixou um bilhete em cima da pia. Um recado simples, escrito com letra delicada. Não quero te forçar a nada. Só quero conhecer a mulher que te tornou quem você é, mesmo que ela tenha te machucado. Te amo, mãe. Clara chorou ao ler. Não por causa da dor, mas porque pela primeira vez alguém queria entender e não apenas julgar. A partir daquele dia, a caixa enterrada virou símbolo. Clara passou a caminhar até a árvore toda manhã, como se fosse um ritual de reconexão. Não falava com ninguém sobre isso, mas ali, diante da muda, ela falava consigo mesma. Com a Clara de 10 anos, com a Clara de 18, com a mulher que ela poderia ter sido se tivesse ouvido um "eu te amo" quando mais precisou, começou a lembrar de momentos esquecidos, como o dia em que caiu da bicicleta e o pai, em vez de acudir, gritou: "Você já tem idade para saber cair sem chorar?" Ou da vez em que, com 12 anos, menstruou pela primeira vez e se escondeu no banheiro com medo. A mãe apenas empurrou uma toalha e disse: "Se vira. Isso é coisa de mulher, e mulher não." Reclama. Clara aprendeu cedo que dor era rotina, que afeto era fraqueza.
que amor era moeda escassa, trocada por obediência. Por isso, quando Carolina nasceu, Clara jurou que faria tudo diferente, e de certa forma fez, mas nunca conseguiu ser totalmente livre. Os traumas estavam em cada gesto, cada silêncio, cada excesso de zelo. O medo de não ser boa o suficiente fez com que fosse dura demais, às vezes fria demais. Repetia frases da mãe sem perceber. Para de drama. Engole o choro. Depois a gente conversa. E agora, ao ver Carolina com os filhos, Clara sentia um misto de orgulho e culpa. Porque, apesar de tudo, a filha havia quebrado o ciclo. Amava com leveza. Dava abraços longos. Permitia-se ser vulnerável. Um dia, ao buscar Manuela na escola, Clara ouviu da neta: "Vovó, a mamãe diz que a senhora é a mulher mais forte que ela conhece. É verdade?" Clara sorriu, mas por dentro algo gritava. Se elas soubessem o quanto ainda dói... Naquela noite, Clara tirou uma caixa de papelão do armário. Dentro havia cartas nunca enviadas, fotos antigas e um diário começado aos 15 e abandonado logo depois. Leu algumas páginas. Numa delas escreveu: "Hoje desejei não ter nascido. Queria saber por que minha mãe nunca me olha nos olhos. Talvez ela veja algo em mim que a faz lembrar do que perdeu. Ou talvez ela nunca tenha me amado mesmo." Clara chorou baixinho. Aquela menina ainda vivia nela. E agora finalmente pedia para ser ouvida. Mas ela não sabia que algo mais estava para vir. Um nome esquecido, uma visita inesperada e uma carta que jamais deveria ter sido encontrada. Na semana seguinte, Clara recebeu uma encomenda sem remetente. Dentro, apenas uma folha amarelada e uma letra que ela conhecia muito bem. Era da mãe. Mas como? Ela estava morta há anos. Foi numa manhã de sábado, exatamente uma semana após o plantio da árvore, que a campainha tocou. Clara não esperava visitas. Ainda de camisola e chinelos, foi até o portão com a alma inquieta, como se o próprio vento a tivesse alertado que algo estava prestes a mudar. Um entregador segurava um envelope marrom, sem nome de remetente, sem carimbo postal. Apenas o endereço escrito à mão. Clara assinou, agradeceu e fechou o portão devagar. Na palma da mão, o envelope parecia queimar. Sentou-se na mesa da cozinha, hesitou, respirou fundo. Ao abrir, encontrou uma única folha, dobrada em 4. Papel amarelado, já fragilizado pelo tempo. Ao desdobrá-lo, viu a caligrafia antiga. Bastou a primeira palavra para que seu corpo inteiro tremesse. Filha. A letra era da mãe. Clara reconheceria aquele traço entre 1000. Letras inclinadas, firmes, com a mesma frieza que tantas vezes ela escutou ao vivo. Mas, naquela folha, havia algo diferente. Filha, se algum dia esta carta chegar até você, é porque não tive coragem de dizer em vida o que guardei em silêncio. E se está lendo agora, é porque alguém achou que você merecia saber. As palavras batiam como ondas. Clara mal conseguia continuar. Respirava fundo a cada parágrafo, como se estivesse mergulhando num passado que nunca quis revisitar. Nunca soube como ser mãe. A minha me ensinou que amor era obediência, que carinho era fraqueza. Quando você nasceu, eu me senti invadida, tão pequena frente àquela vida nova que dependia de mim. E ao invés de me curar, me escondi atrás da dureza. Achei que isso te faria forte, mas acho que te fiz sozinha. Clara apertava a carta com força, chorava, mas não de alívio. Era dor misturada com raiva, com um amor que queria ter sentido e nunca pôde. Uma parte de si desejava rasgar o papel, outra queria colar cada palavra no coração. A carta continuava. Quando você saiu de casa, naquela noite em que discutimos, eu fiquei em pé na porta, por horas, mas não tive coragem de ir atrás.
Achei que você voltaria, mas você não voltou, e eu também nunca fui te buscar, porque orgulho é a forma mais cruel de abandono. Na última linha, apenas, se um dia plantar uma árvore, pense em mim. Estarei ali, nas raízes do que não consegui dizer, e espero que você encontre a paz que eu não tive. Com amor, sua mãe. Clara permaneceu imóvel por longos minutos. A mão tremia, o coração disparado. Naquele momento, entendeu que o silêncio da mãe não era vazio, era grito. Um grito abafado por gerações de mulheres que não aprenderam a amar, só a resistir. Levantou e foi até o quintal. A árvore já começava a se firmar no solo. As folhas ainda eram poucas, mas vivas. Clara se ajoelhou, enterrou a carta ali como quem sela um pacto com o passado, mas dentro dela algo se partia. As palavras da mãe reabriram feridas que ela tentou esquecer. Lembranças começaram a invadir sua mente como fantasmas. Como a última noite em casa, quando foi chamada de ingrata após se recusar a cuidar do pai doente. Ou quando, aos 16, revelou um segredo sobre um abuso e foi silenciada com um tapa. Naquela noite, Clara se trancou no quarto. Pegou um caderno e começou a escrever. Não sabia exatamente por quê, mas precisava. Cada frase era um grito sufocado. Uma catarse. Minha mãe morreu sem nunca me abraçar de verdade. Eu morri por dentro anos antes disso. A dor não é só o que se lembra, é também o que nunca foi dito. Os silêncios, os olhares que desviam, as palavras que faltaram. Cresci tentando ser boa o suficiente para alguém que nunca percebeu minha presença. Talvez eu nunca seja capaz de perdoar, mas quero tentar entender, porque minha filha merece uma mãe inteira, e não só o que sobrou de mim. No dia seguinte, Carolina apareceu sem avisar. Trouxe bolos, brinquedos e as crianças. Percebeu os olhos vermelhos da mãe e pela primeira vez não perguntou nada. Apenas disse: "Mãe, posso dormir aqui hoje? Só a gente?" Clara assentiu. Naquela noite, deitadas lado a lado na cama de casal, Carolina segurou a mão da mãe. "Eu não sei o que está doendo, mas estou aqui." E foi ali, naquela frase simples que Clara percebeu. Nem todos os silêncios machucam. Alguns curam. Mas o que ela ainda não sabia é que havia alguém mais lendo aquela carta, alguém que nunca deveria ter tido acesso. E esse alguém tinha outros planos. Na segunda-feira seguinte, um homem bateu à porta de Clara. Usava terno e segurava um envelope. Ao entregar, disse apenas: "Sinto muito, mas a senhora precisa ver isso." Dentro, uma cópia da carta. E algo que mudaria tudo. Segunda-feira amanheceu abafada. Um calor estranho, fora de época, deixava o ar denso, quase pegajoso. Clara preparava o café em silêncio quando ouviu as batidas na porta. Não era a campainha, era batida com os nós dos dedos, firme, direta, como quem não apenas chama, mas exige. Ao abrir, encontrou um homem bem vestido, de terno claro, óculos escuros e postura rígida. Não sorriu, não se apresentou. Apenas estendeu um envelope. "A senhora Clara Fernandes?" "Sim, isso é para a senhora. Eu não tenho autorização para dizer nada além disso. Tenha um bom dia." E se foi. Clara ficou com o envelope na mão, os olhos fixos, a respiração presa. O papel era grosso, diferente, com cheiro de arquivo antigo. Voltou para dentro e se sentou à mesa, tentando ignorar a ansiedade que corroía suas vísceras. Abriu com cuidado. Dentro havia uma cópia da mesma carta que ela havia enterrado no quintal. Mesma caligrafia, mesmo papel amarelado. Mas havia algo a mais, um segundo documento digitado, com carimbo oficial e nome de um cartório que ela não conhecia. Título: Testamento Complementar. Maria das Dores Fernandes. Clara sentiu o chão desaparecer. Leu devagar, com os olhos arregalados.
Era um adendo ao testamento deixado por sua mãe, datado de 3 meses antes da morte. Nele, sua mãe afirmava que existia um bem de valor emocional e financeiro relevante enterrado no quintal da antiga casa onde Clara cresceu. A mesma casa onde agora vivia novamente. E que esse bem deveria ser revelado apenas quando, se Clara fizesse um gesto de reconexão espontâneo com suas raízes. O documento terminava com a seguinte frase, manuscrita: "Se minha filha algum dia plantar uma árvore naquele solo, é sinal de que está pronta para a verdade. E a verdade precisa ser entregue." Clara arregalou os olhos. O corpo tremia. Como aquilo era possível? Como alguém sabia? Como aquela carta, enterrada dias atrás, tinha sido desenterrada e copiada? Quem estava observando? Pegou o telefone e ligou para Carolina. A voz da filha atendeu com carinho. "Oi, mãe, está tudo bem?" Clara hesitou. Não sabia o que dizer, não queria alarmar, então mentiu. Só queria ouvir sua voz. "Você pode vir aqui mais tarde?" "Claro. Quer que eu leve os pequenos?" "Hoje, melhor só você." Desligou, mas a angústia ficou. Sentia-se vigiada, observada. Foi até a janela e espiou a rua. Nada estranho, mas o coração não acreditava. Voltou à mesa, leu novamente o documento. Havia um anexo, uma planta baixa da propriedade. No verso, escrito à mão, 12 passos do pé do ipê recém-plantado, sentido nordeste. Clara saiu com os pés descalços, o envelope nas mãos e foi até a árvore. O céu começava a escurecer, mesmo sendo ainda meio-dia. Uma tempestade parecia se formar no horizonte. Deu os passos indicados, 1 a 1, 12. Chegou ao ponto. O chão era plano, com grama rala. Ajoelhou e começou a cavar com as mãos, sujando as unhas, a roupa, o rosto. A terra estava mais seca ali, dura, mas ela continuou. Minutos depois, encontrou uma lona envolta em plástico preto. Dentro, uma caixa metálica pesada, trancada com um cadeado antigo. Levou para dentro de casa. Usou uma faca de cozinha para arrebentar a tranca. O coração disparado. Ao abrir, Clara perdeu o fôlego. Dentro havia fotografias antigas, documentos de propriedades, títulos de ações e uma carta diferente, esta com o nome de um homem que ela nunca ouviu antes. Elias Vasconcelos. Na carta, sua mãe afirmava que Elias foi o verdadeiro amor de sua vida, antes de se casar com o pai de Clara. Quando soube que estava grávida, fui forçada a me casar com Joaquim. Elias foi embora, nunca mais voltou. Mas Clara, era filha dele, e ele nunca soube. Clara deixou a caixa cair no chão. As mãos tremiam, a respiração falhava. "Eu sou filha de outro homem?" sussurrou. A vida inteira, ela se sentiu rejeitada pelo pai. E agora, entendia por quê. Talvez ele soubesse. Talvez por isso nunca a amou. Aquela descoberta explodiu dentro dela como um trovão. E ali, sozinha na cozinha, coberta de terra e lágrimas, Clara gritou. Gritou como nunca tinha gritado antes. Um grito de dor, de raiva, de abandono. Quando Carolina chegou mais tarde, encontrou a mãe sentada no chão, abraçada a si mesma com a caixa aberta à frente. "Mãe, o que aconteceu?" Clara apenas apontou. Carolina leu, chorou, abraçou a mãe. "Agora entendo tudo. Tudo o que você carregava. Tudo o que faltou." Clara ficou em silêncio. Mas no fundo, algo começava a se mover, porque às vezes é preciso desmoronar para começar a reconstruir. Na semana seguinte, Clara recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina disse apenas: "Seu verdadeiro pai está vivo e ele quer te ver, mas há algo que você precisa saber antes." Os dias seguintes foram um borrão. Clara andava pela casa como uma sombra. O rosto pálido, as olheiras marcadas, o olhar distante. As mãos
Tremiam até para segurar a xícara de café. À noite, os pesadelos voltavam, mais vívidos do que nunca. Não havia descanso, apenas ecos. Ecos de frases não ditas, de amores não vividos, de verdades soterradas por décadas. Ela passava horas olhando para a árvore recém-plantada. O pequeno ipê amarelo agora parecia crescer mais rápido do que deveria, como se quisesse alcançar o céu para arrancar respostas do universo. Clara, no entanto, sentia-se cada vez menor, como se ela própria estivesse sendo enterrada pela vida, que descobria não ser sua. A notícia de que o homem que realmente a gerou ainda estava vivo caiu sobre ela como um raio silencioso. A voz no telefone desconhecida fora direta. Seu pai verdadeiro, Elias, está vivo. Tem 85 anos. Está numa casa de repouso no interior. Ele sabe da carta, mas antes de ver você, pediu que você soubesse de algo. Algo importante. Algo que pode mudar tudo, de novo. Clara desligou sem responder. Não sabia se queria ouvir. Não sabia se aguentaria mais uma revelação. Por dias, não contou nada a Carolina. Apenas disse que precisava de tempo. Se trancou no quarto. Deixou de atender ligações. Esqueceu o almoço no fogo. Começou a escrever compulsivamente em cadernos antigos, desabafos, memórias, acusações, como se apenas escrevendo pudesse manter a sanidade. Eu não sei quem sou, nem quem fui. Me ensinaram a ser invisível, a não questionar, a aceitar a culpa dos outros como minha. Agora querem que eu me reconcilie com uma verdade que nunca me perguntaram se eu queria. Elias, esse nome me é estranho. Como pode alguém ser meu pai se nunca me viu chorar? Na tarde de quinta-feira, Carolina foi até a casa. Bateu, chamou, insistiu. Clara, do outro lado da porta, respondeu com voz fraca. Hoje não, filha. Por favor, me dá só mais um dia. Carolina não insistiu, mas deixou uma sacola com comida quente, flores e um bilhete simples. Não importa o que descubra, você continua sendo minha mãe e sempre será minha raiz. Aquilo partiu Clara. Noite caiu e com ela uma crise. Clara sentiu falta de ar, o peito apertado, as mãos geladas. Sentou no chão da cozinha, encostada no armário, e deixou o choro vir. Alto, solto, sem vergonha. Lembrou do dia em que chorou em silêncio. No dia seguinte, a mãe perguntou por que os olhos estavam inchados. E ao ouvir "nada, só chorei", respondeu: "Besteira, vai lavar a louça". Isso passa. Aquela frase nunca passou. Agora Clara chorava por todas as vezes que engoliu o mundo para não incomodar, por todos os sonhos que não se permitiu sonhar, pelos abraços que nunca recebeu, pelos gritos que ficaram presos na garganta. E, principalmente, chorava por estar cansada de ser forte. Foi nesse estado que a campainha tocou. Assustada, secou o rosto, se arrastou até a porta. Lá fora, um homem idoso, cabelos grisalhos, olhar suave. Era ele, Elias. Mas Clara não sabia. "Boa noite. Desculpe vir assim, sem avisar. Meu nome é Elias Vasconcelos. Eu sei que é muita coisa, mas eu precisava ver você com meus próprios olhos." Clara ficou muda. O mundo girava. "Eu não vim pedir nada, nem o seu perdão, nenhum lugar na sua vida, só queria ver o que eu perdi. E se você permitir, contar uma coisa que ninguém mais sabe." Ela abriu a porta sem saber por quê. Sentaram-se à mesa. Os dois em silêncio por longos minutos. Elias olhou ao redor. Fixou-se na árvore lá fora. Ela gostava de ipês. Sua mãe, quando me contou que estava grávida, me disseram que o bebê não era meu, que era de outro. Eu acreditei e fui embora. Só descobri a verdade meses antes de ela morrer. Ela mandou a carta para mim também e pediu que eu nunca te procurasse, a não ser que você plantasse um ipê. Clara ficou imóvel. Você era a nossa filha, não do outro. Eu me arrependo de tudo. Lágrimas escorriam dos olhos de Elias.
Clara queria odiá-lo, mas não conseguia, porque o que mais doía não era a mentira. Era o tempo que levaram dela, o tempo que poderia ter sido ela. Se levantou, foi até o corredor, pegou a carta da mãe, voltou e colocou sobre a mesa. Eu não sei o que fazer com isso, com essa história. Com você, Elias apenas respondeu. Eu também não, mas estou aqui. E não vou embora. Naquela noite, Elias dormiu no sofá. E Clara, pela primeira vez, teve um sonho tranquilo. No sonho, era menina. E alguém a embalava num balanço sob um ipê, e florido. Na manhã seguinte, Elias fez algo que Clara não esperava. Mostrou uma foto de família antiga, e entre os rostos estava uma mulher idêntica à sua neta Manuela. Quem era ela? E o que isso significava? Naquela manhã, Clara acordou diferente. O peso no peito ainda estava ali. Afinal, certas dores não desaparecem de uma noite para outra. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em semanas, ela dormiu sem pesadelos. A presença de Elias, mesmo estranha, parecia ter acalmado algo profundo e ancestral. Como se um espaço vazio dentro dela tivesse, enfim, encontrado uma resposta. Ela abriu a janela. Lá fora, o ipê começava a brotar. Pequenas folhas verdes apontavam com força em direção ao céu. A luz suave do amanhecer tocava o tronco jovem, criando sombras que dançavam nas paredes do quintal. Era 5 de junho. Clara sabia, sempre soube, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data que sua filha, professora, fazia questão de lembrar todos. Os anos com projetos escolares, cartazes coloridos e oficinas de plantio com os netos. Mas aquele 5 de junho para Clara era diferente, porque não era mais sobre uma árvore qualquer. Era sobre ela, sobre o que havia renascido dentro de si. Ela, que passou a vida em guerra com o passado, agora começava a entender que algumas cicatrizes também eram raízes. Enquanto preparava o café, Elias apareceu na cozinha, tímido. "Dormiu bem?" ele perguntou. Clara assentiu, enquanto colocava a chaleira no fogo. "Trouxe uma coisa para te mostrar", disse ele, puxando uma pasta de couro. De dentro, tirou uma fotografia antiga, amarelada. Uma família reunida embaixo de uma grande árvore. Ao centro, uma mulher jovem, de cabelos escuros e olhos vivos, idêntica a Manuela, sua neta. "Quem é ela?" Clara perguntou, tocando a foto como se pudesse reviver o instante congelado. "Minha irmã Helena, tia-avó de Manuela, se a gente for seguir os laços de sangue. Mas olha para ela." Clara não conseguia desviar os olhos. Era como olhar para a neta dali a 20 anos. Mesmo jeito de sorrir, mesmo olhar doce. Helena morreu jovem, mas era diferente de todos nós. Amava as árvores, protegia cada flor como se fosse um filho. Dizia que a natureza era a única coisa que curava sem pedir nada em troca. Ela tinha razão, não tinha? Clara sentiu um nó na garganta. Sim, ela tinha razão. Porque aquela árvore lá fora, aquele ipê amarelo plantado com as mãos trêmulas e o coração partido, estava curando mais do que ela imaginava. Estava curando gerações. Naquela manhã, Carolina chegou com as crianças. Trazia baldinhos, mudas de hortelã, alecrim e girassóis. "Hoje é o dia do meio ambiente, mãe. Vamos plantar com as crianças?" Clara hesitou por um instante. Depois sorriu. "Vamos sim. Hoje é um bom dia para plantar coisas novas." No quintal, cada um ganhou uma mudinha. Manuela enterrou o girassol bem ao lado do ipê. "Vovó, essa árvore é a mais bonita de todas", disse com orgulho. Clara se ajoelhou ao lado da neta e respondeu com os olhos marejados. Porque ela nasceu de uma dor muito antiga, mas decidiu florescer mesmo assim. Enquanto as crianças brincavam com a terra e Carolina explicava sobre o ciclo das plantas, Elias ficou observando, em silêncio. Aquela cena era tudo o que ele havia perdido na vida, mas agora podia tocar. Depois do plantio, Clara chamou Elias para dentro. Sentaram-se lado a lado na varanda.
Você me disse que tinha algo importante para contar antes. De me ver, que era sobre mim, que era pesado. Clara disse firme, Elias suspirou. É, eu soube que sua mãe morreu sem ter te procurado. Mas antes, ela fez algo que talvez te machuque ainda mais. Clara segurou firme o braço da cadeira. A casa onde você cresceu não era para ser sua. Ela a deixou registrada no nome de uma outra pessoa. Só voltou atrás depois que ficou doente. Só aí fez o adendo no testamento. Clara não entendeu. De quem era a casa? Elias olhou fundo em seus olhos. De uma mulher chamada Julieta. A filha que ela teve antes de você e que foi entregue para adoção. Sua irmã. O mundo parou. Clara nunca soube. Ninguém nunca mencionou nada. Ela não era filha única. E agora, a irmã, perdida no tempo, talvez estivesse viva. Ou talvez fosse ela que mandou a carta primeiro. Naquela noite, Clara não dormiu. Olhou para o céu estrelado, para o ipê silencioso, e pensou em como a vida, assim como a natureza, guardava sementes que só floresciam quando a estação certa chegava. 3. Dias depois, Clara recebeu um e-mail. O assunto dizia apenas Julieta. No corpo da mensagem, uma única frase. Eu sei quem você é e sei o que nossa mãe fez. Quando Clara abriu o e-mail e viu o assunto escrito em letras maiúsculas, Julieta, sentiu a respiração falhar. Os dedos hesitaram antes de clicar. No corpo da mensagem, apenas uma linha. Eu sei quem você é e sei o que nossa mãe fez. Nenhuma assinatura, nenhum anexo, nenhuma instrução. Clara encarou a tela como se fosse um espelho. Aquela frase simples era, ao mesmo tempo, acusação, pedido de socorro, chave e sentença. O nome Julieta ressoava como eco de algo que não deveria existir. Ela voltou à carta da mãe. Relia compulsivamente em busca de uma pista que pudesse ter ignorado. Um nome omitido, um arrependimento escondido, uma entrelinha. Nada. Foi até a pasta do testamento. Procurou datas, referências, qualquer menção a outra herdeira. Mas o único indício era o anexo carimbado com o selo de adendo póstumo, que ela já leu e releu inúmeras vezes, onde a mãe falava do bem enterrado e da esperança de reconexão com Clara. Nenhuma palavra sobre outra filha, e, no entanto, agora tudo fazia sentido. As ausências da mãe em datas importantes, os olhares distantes, as crises de choro silenciosas que Clara presenciava da porta entreaberta do quarto. A rejeição, que Clara sempre sentiu. Talvez não fosse apenas frieza, talvez fosse culpa, uma irmã, mais velha, entregue, escondida. Clara não sabia o que sentir. Raiva, ciúme de uma história que lhe foi negada, medo de ser acusada por algo que jamais soube, ou apenas aquele buraco no peito, do tamanho exato de alguém que ela nunca conheceu. Decidiu não responder ao e-mail de imediato. Nos dias seguintes, o silêncio foi quebrado por uma única palavra. Espera. Elias a observava com ternura contida. Não pressionava, não opinava. Apenas ficava por perto, como uma árvore antiga. Firme, paciente, disponível. Carolina, por outro lado, notava algo diferente. Mãe, está tudo bem? Estou tentando entender tudo, só isso. Você descobriu mais alguma coisa? Clara hesitou. Sim, mas ainda não sei como contar. Na manhã de domingo, Clara se sentou diante do ipê florido. As primeiras flores amarelas começavam a se abrir. A cena era simbólica demais para ignorar. A árvore que brotou do passado agora florescia no presente como um aviso ou um convite, e foi ali que Clara respondeu o e-mail. Simples, ponto direto. Se você é Julieta, quero conhecer você, mas quero a verdade, toda. A resposta chegou horas depois. Eu nasci em 1959.
5 anos antes de você, fui deixada num convento. Só soube quem era nossa mãe quando completei 40. Passei anos em silêncio. Mas quando ela morreu, uma assistente me mandou cópias de documentos, inclusive a carta para você. Não foi ela quem mandou, fui eu. Eu achei que você precisava saber. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. As peças se encaixavam. Cópia da carta. A visita do homem de terno. Tudo fazia sentido. Eu esperei que você plantasse aquela árvore. Porque ela disse que quando isso acontecesse, era porque o passado estaria pronto para florescer. E agora, eu quero te ver. Clara leu, releu, tremeu. Contou tudo a Carolina naquela noite. A filha ouviu em silêncio, os olhos marejados. Mãe, é muita coisa, mas talvez seja o que faltava. Ou o que vai me quebrar de vez, respondeu Clara. Mas no fundo, ela sabia. O destino havia decidido que não haveria mais silêncio. Era hora de olhar nos olhos da dor e perguntar seu nome. Marcou o encontro para o sábado seguinte. Um café no centro da cidade, lugar neutro, público, real. Na véspera, não dormiu. Passou a noite preparando uma caixa de memórias. A carta da mãe, a foto da tia Helena, a muda, do ipê ainda sem flores que sobrou. Os cadernos que escreveu nas últimas semanas. Sentia que precisava levar tudo. Como quem leva as provas de um crime que não cometeu, mas que viveu como se fosse culpada. No sábado, vestiu-se com cuidado, prendeu os cabelos, passou o batom. Ao chegar no café, chegou cedo, sentou de frente para a porta, e então ela entrou. Julieta era alta, elegante, com o rosto sereno de quem já chorou demais. Tinha o mesmo nariz de Clara, o mesmo que ela herdou da mãe. As duas se olharam por segundos eternos. Não houve abraço, mas também não houve rejeição. Apenas um silêncio. Dessa vez, acolhedor. Julieta zezentou, Clara respirou fundo. Então, é verdade. Julieta assentiu. Eu tentei te odiar. Por anos. Achei que você ficou com tudo. Que foi a filha aceita, a amada. Mas então eu descobri que você também foi ferida. Só de um jeito diferente. Clara fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu não sei como ser sua irmã, confessou. Nem eu. Mas podemos tentar, e pela primeira vez, algo se ajeitou dentro dela. Como raízes que, mesmo crescendo em direções opostas, um dia se encontram debaixo da terra. O reencontro entre Clara e Julieta foi mais sereno do que qualquer uma esperava. Mas a serenidade, por vezes, é apenas a superfície calma de águas profundas, e aquelas águas começavam a se agitar por dentro. 4 dias depois, Julieta ligou. Eu tenho algo que você precisa ver. O que é? Clara perguntou, já com o coração acelerado. Um diário da nossa mãe. Eu guardei todos esses anos, não li inteiro, só agora tive coragem. E, Clara, tem coisas lá que você precisa saber. Na tarde seguinte, sentaram novamente, dessa vez na casa de Clara. Julieta abriu a bolsa e retirou um caderno antigo, de capa de couro marrom, com as letras MDF, gravadas na borda inferior. Maria das Dores Fernandes. As páginas estavam amareladas, com letras pequenas e espaçadas, escritas à caneta, datadas desde a juventude. Clara folheou com cuidado, sentindo o cheiro agridoce do passado. E ali, linha após linha, descobriu uma mulher completamente diferente da que conheceu. Havia anotações sobre amores proibidos, inseguranças, medo da maternidade, sofrimento, com a rejeição da própria mãe, dúvidas sobre como criar uma criança sem repetir a dor que ela mesma sentiu. Mas havia também uma revelação, uma que cortou fundo demais. Julieta nasceu de uma relação violenta. Eu nunca contei a ninguém. Fui obrigada a engravidar por um parente distante, mais velho, que me ameaçava. Quando souberam, tiraram
A menina de mim. Disseram que seria melhor assim, e eu deixei, porque tinha medo, porque tinha nojo, porque não sabia como ser mãe de um trauma. Clara fechou o diário com as mãos trêmulas. Olhou para Julieta com os olhos marejados. Você sabia disso? Julieta balançou a cabeça negativamente. Eu só soube que fui adotada. Nada mais, nem nomes, nem porquês. Só entendi que havia um buraco em mim que nunca cicatrizava. Agora, sei o porquê. Continuaram a ler. Anos depois, quando Clara nasceu, tentei fazer tudo certo. Mas ela tinha os olhos do homem que me violentou, e aquilo me paralisava. Ela não tinha culpa, nenhuma, mas eu via naquela criança o reflexo do que me destruía, e fui fria, dura, distante, como se, punindo ela, eu pudesse apagar o que veio antes. Clara apertou os olhos. As lágrimas não queriam mais sair. Não havia força nem raiva, apenas um cansaço existencial. Agora fazia sentido. Tudo. Nunca consegui pedir perdão. Não sabia como, mas rezei todos os dias para que, um dia, elas se encontrassem, que uma árvore plantada com amor florescesse onde eu só consegui semear dor. Na última página, uma frase: se elas lerem isso, é porque ainda há tempo. Julieta fechou o diário. Clara se levantou. Foi até a janela. O ipê florido dançava com o vento da tarde, mas por dentro, um novo conflito surgia. Ela sabia quem era o homem? Perguntou Clara de costas. Não, mas eu posso descobrir. Tenho contatos. Tenho o nome da família. Há registros. E o que isso nos daria, Julieta? Julieta hesitou. Justiça. Clara virou-se. Ou mais dor? A partir daquele momento, o dilema se instalou. Julieta queria abrir um processo, reabrir o passado, tornar público, revelar o nome, os documentos, a violência escondida. Ela tinha o direito. Mas Clara queria paz. Durante os dias seguintes, as duas irmãs conversaram, discutiram, choraram. Carolina participou. Elias também. Carolina, sensata, disse: vocês têm o direito de fazer o que acharem justo, mas pensem também nos filhos, nos netos. Às vezes, a maior reparação que podemos fazer é quebrar o ciclo com silêncio e não com grito. Elias foi ainda mais direto. Se vocês forem até o fim, vão se expor. E talvez revivam o que deveria apenas ser entendido, não repetido. Julieta chorava. Mas ele precisa pagar. Mesmo que seja só a memória dele, mesmo que esteja morto. Clara a abraçou. Então faça. Eu não te impeço, mas eu não quero mais carregar peso. E no meio daquele impasse, as duas tomaram decisões diferentes. Julieta entrou com o pedido legal. Iniciou a busca, falou com advogados, deu entrevistas para um grupo de mulheres sobreviventes e, surpreendentemente, se fortaleceu. Clara voltou para o jardim. Passou a cuidar das plantas com mais afinco. A cada flor que nascia, sentia-se renascer. Um pouco também, um mês depois, Julieta voltou. O processo foi arquivado. O homem já havia falecido. A família negou tudo, mas eu fiz o que precisava fazer. Clara segurou suas mãos. E agora? Agora quero viver como sua irmã, como mulher inteira e livre. As duas se abraçaram. Dessa vez, um abraço real, longo, que curava. Naquela mesma tarde, plantaram juntas uma muda de ipê roxo, ao lado do amarelo, uma nova árvore, um novo laço. No dia do aniversário de Clara, Carolina chegou com um envelope nas mãos. Dentro, algo inesperado, uma escritura, em nome de Clara, doada por Elias, e com ela, uma carta, a mais difícil de todas. O dia amanheceu calmo, céu limpo, brisa morna. Clara completava 64 anos. Era seu primeiro aniversário desde que tudo mudou, e ela mesma já não era a mesma mulher. As linhas no rosto continuavam ali,
Mas agora contavam histórias diferentes. As mãos ainda tremiam às vezes, mas já não carregavam culpa. E o coração, esse começava a aprender a bater sem medo. Carolina apareceu cedo, com flores frescas, pão caseiro e um envelope pardo. Feliz aniversário, mãe. Tenho uma surpresa para você. Clara sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que aquecem o rosto. Inteiro. Sentaram na varanda. O ipê amarelo estava em plena floração, e ao lado dele, o roxo recém-plantado crescia com força. As flores dançavam com o vento, e Manuela corria ao redor das árvores com seu irmão mais novo, rindo com liberdade. Clara abriu o envelope. Dentro havia uma escritura, em seu nome. A casa onde cresceu, onde enterrou sua dor, onde plantou sua nova vida, agora era oficialmente sua, doada por Elias, com todos os impostos pagos, e junto dela, uma carta. Clara segurou o papel com reverência. Clara, quando cheguei até você não sabia o que encontrar. Não sabia se seria aceito, rejeitado ou ignorado. E a verdade, eu teria aceitado qualquer resposta, mas você me recebeu com a alma cansada. E mesmo assim me ofereceu escuta. Essa casa foi o cenário da sua dor. Mas agora pode ser o palco da sua liberdade. Não posso voltar no tempo, mas posso usar o que me resta para deixar algo que seja só seu. Essa escritura é minha maneira de dizer: eu te vi, eu te reconheço, e agora você tem raízes, não só cicatrizes. Com amor e arrependimento, Elias. Clara chorou em silêncio, e pela primeira vez sem dor, chorou com gratidão. Mãe, o que foi? Perguntou Carolina, preocupada. Clara abraçou a filha. Foi tudo. E foi nada. É só a vida florescendo do jeito mais inesperado. Nos dias que se seguiram, Clara decidiu fazer algo simbólico. Transformou o quintal em um pequeno jardim comunitário. Convidou vizinhas, crianças do bairro, idosos solitários. Ofereceu mudas, terra, chá com bolo e conversa. Não falou de sua história, não era preciso, mas quando perguntavam por que fazia tudo aquilo, respondia apenas: porque todo mundo merece plantar algo e ver florescer. Julieta tornou-se presença constante. Ajudava no jardim, contava histórias, ria alto. As duas aprenderam a se reconhecer em gestos, gostos, até nos silêncios. Não tentavam recuperar o tempo perdido. Estavam ocupadas demais criando memórias novas. Em uma tarde especial, Clara organizou um dia do ipê. Cada criança plantou uma flor ao redor das duas árvores centrais. Carolina contou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, explicando como a natureza curava sem cobrar. E Clara, pela primeira vez em público, disse algo diante de todos. Essas árvores foram plantadas depois de muita dor, mas hoje elas nos lembram que mesmo o solo mais machucado pode dar flor. Basta um gesto, um pouco de coragem e o tempo certo. Houve aplausos, mas mais do que isso, houve silêncio, um silêncio bonito, cheio de entendimento. Naquela noite, sentada na varanda com Julieta e Carolina, Clara segurou as mãos das duas. Vocês sabiam que o ipê só floresce quando o clima está mais seco? Perguntou. Não, mãe. Ele espera. Aguenta. E quando todo mundo acha que nada vai florescer, ele explode em cor. Como você, disse Julieta. Como todas nós, completou Clara. Mas havia ainda um último envelope entregue mais tarde naquela noite por um motoboy, sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Clara, ainda criança, no colo de uma mulher desconhecida. Ao fundo, uma placa com o nome do convento onde Julieta foi criada. E atrás da foto, escrito à mão: a primeira vez que você foi abraçada foi por mim. Era de uma freira,
A mulher que cuidou de Julieta, que por algum tempo também cuidou de Clara, sem que ninguém soubesse. Na foto havia ternura, e naquela ternura, uma semente do que viria a florescer. Anos depois, Manuela escreveria uma redação na escola sobre o quintal da avó, e sem saber de nada, resumiria tudo com uma frase: no jardim da vovó, as flores nascem até das cicatrizes. O tempo passou, como sempre passa. Mas naquela casa de quintal florido, os dias já não carregavam o mesmo peso. Clara agora acordava cedo, sem pressa. Fazia o café com as janelas abertas, observando os galhos do ipê se expandirem a cada nova estação. Já não chorava pelos cantos da casa. Já não evitava as fotografias. Já não se escondia da própria história. As flores haviam tomado conta do jardim e também da sua alma. O projeto que começou com 2 mudas se transformou num ponto de encontro para mulheres da vizinhança. Viúvas, mães cansadas, jovens confusas. Todas encontravam em Clara um olhar que não julgava, mas acolhia. Ela não dava conselhos, apenas ouvia. E contava, quando perguntavam, que aquela casa havia sido palco de dor, mas também de renascimento. Julieta se mudou para o bairro, comprou uma casinha simples perto da irmã, fazia bolos, vendia mudas, escrevia cartas que nunca enviava, como forma de desabafo. Era uma mulher com cicatrizes fundas, mas agora com raízes fortes. Elias, por sua vez, se foi em paz. Poucos meses depois de doar a casa, adoeceu. Mas antes de partir, pediu para que Clara plantasse uma árvore em seu nome. Ela escolheu um ipê branco, floresceu no 1º ano. E na base da árvore, ela escreveu em uma pequena placa de madeira: nem todo recomeço precisa começar do zero. Carolina seguiu sua vida com leveza. A maternidade lhe parecia mais simples agora. Sabia de onde veio sua força e valorizava mais cada detalhe dos dias ao lado da mãe. Os netos cresceram brincando no jardim, aprendendo o nome das flores, ouvindo histórias que misturavam verdade e imaginação. Mas uma, em especial, ficou marcada. Foi num dia de aula, quando Manuela, agora com 9 anos, recebeu a tarefa de escrever sobre o lugar mais bonito que ela conhecia. Ela escreveu: o lugar mais bonito que conheço é o jardim da minha avó. Lá tem flores que nascem até das cicatrizes, porque minha avó disse que às vezes o que parece ter morrido só está esperando o momento certo para florescer. A professora se emocionou, mandou o bilhete para Clara. Ao ler, a avó chorou em silêncio, com o papel entre as mãos trêmulas, porque naquela frase estava tudo: a infância negada, a maternidade torta, o reencontro improvável, o abraço demorado, o perdão que não apagou, mas libertou, e, acima de tudo, o renascimento que só acontece quando a alma para de brigar com o passado e começa a plantar o presente. Na varanda, Clara escreveu, em seu caderno, o mesmo onde um dia gritou sua dor: nem toda dor precisa durar para sempre. Às vezes, o que mais machuca também ensina a viver melhor. Ela fechou o caderno, olhou para o céu e soube: o ciclo havia se cumprido. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa florescer depois da dor. Aqui, toda família tem um segredo e a gente conta com o coração.